Então esse é um exemplo de como será a nossa sociedade a partir do momento que nós deixemos de lado nosso egoísmo, nossa ignorância sobre as coisas da vida além da morte, e quando a gente conseguir pautar toda a nossa vivência cultivada pelo amor pleno, pelas pessoas, pelo próximo, pela natureza. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Manuel Messias mais uma vez. Neste vídeo iremos apresentar o livro Lealdade, psicografado por Chico Xavier e também organizado e escrito por Hércio Marcos Arantes e ditado pelo espírito Maurício Garcês Henrique. Hoje vamos falar sobre Espiritismo e Justiça. O livro de hoje, com o título Lealdade, é um pouco diferente. A gente pode dizer que foi escrito por 3 mãos. Foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Maurício Garcês Henrique e organizado e alguns trechos escritos pelo autor Hércio Marcos Arantes. Foi um livro publicado em 1982, a primeira edição. Vou mostrar para vocês o livro. A capa é bem interessante, né? Tem uma balança diferente. Vocês podem ver aí que no lugar da balança tem um anjo, né? Está em forma da justiça, representando a justiça. A parte de trás da capa é uma ampliação dessa imagem, com a cidade de fundo, né? Este livro aqui foi publicado em 2003. Ele é a 6ª edição. Está bem conservado, o livro está ok, está novinho, seminovo praticamente. Bom, este livro, ele relata um caso que ficou famoso relacionado à mediunidade de Chico Xavier na época. Porque ele psicografou cartas de um jovem que desencarnou através de um tiro disparado pelo próprio amigo, foi um acidente. Mas esse amigo estava sendo condenado, acusado de homicídio. Então, o espírito acabou usando, né, a mediunidade de Chico Xavier e escreveu cartas para a mãe, para a família, para o pai. E nessa carta ele diz que o amigo não teve culpa do ocorrido. Então, ele desejava inocentá-lo. Na época em que ele havia desencarnado, os pais ficaram muito angustiados e procuraram Chico Xavier na esperança de receber cartas do filho. E aí o filho começa a se manifestar alguns dias depois, meses depois, e começa a escrever essas cartas. Na primeira carta, então, ele já informa que o amigo não teve culpa pelo tiro disparado contra ele, que o levou à morte. O acidente ocorreu no dia 8 de maio de 1976, com a morte desse rapaz, na cidade de Goiânia, e teve uma ampla repercussão nacional e internacional. Isso porque o juiz do caso, quando pegou os documentos dos autos para analisar e ver o que estava acontecendo, ele encontrou lá também a carta psicografada por Chico Xavier, onde o espírito informa que o colega não tinha culpa. E ele começa a comparar o depoimento do espírito desencarnado com o relato da própria pessoa acusada, né, do réu. Ele vê que as informações batem. Ele fica muito curioso porque o Chico Xavier não tinha como ter acesso aos detalhes do que aconteceu. Então, a partir disso, o juiz começou a investigar e resolve inocentar o garoto no dia 16 de julho de 1979, utilizando como um dos elementos de prova a própria carta do morto, né, escrito do além. Então, esse caso teve uma repercussão muito forte na época, na imprensa nacional, inclusive na imprensa internacional. O livro mostra, né, que foram publicados artigos fora do país, mostrando o caso em que a justiça brasileira inocenta um acusado a partir do próprio depoimento da vítima depois de morta. Então teve uma repercussão muito grande. Foi a primeira vez que a justiça brasileira utilizou um documento escrito por uma pessoa já falecida através de um médium. Por isso que teve essa repercussão toda. Bom, a promotoria recorreu do resultado, mas o acusado foi novamente inocentado em dezembro de 1979. E aí houve uma nova apelação e o jovem foi inocentado mais uma vez por júri popular, 6 votos contra 1.
E o caso ele vai se desenrolar, houve 3 processos, até que em 1980 a Procuradoria-Geral da Justiça finaliza o caso acatando a decisão do júri popular. Então aí o acusado ele foi inocentado. Então esse livro ele é muito interessante por se tratar de um documentário bem completo desse caso de absolvição, né, do réu, em função de sua inocência ter sido admitida pela própria vítima depois do desencarne, né, através das comunicações efetuadas pela mediunidade de Chico Xavier. Então nós iremos ler aqui a primeira carta do espírito comentando sobre o fato ocorrido, mas nesse livro consta todas as cartas, são mais de 10 cartas que foram escritas, e o livro ele todo é narrado, organizado por Écio Marcos Arantes, e ali também é mostrado as cartas psicografadas por Chico Xavier. Quem tiver curiosidade pode comprar o livro, né, para ter acesso a todas essas informações. Bom, alguns trechos da carta serão suprimidos, a gente vai ler só o que importa aqui para a gente passar, né, a essência da história. O Espírito diz assim: Querida mamãe, meu querido pai, estou em oração pedindo para nós a bênção de Deus. Não posso escrever muito. Venho até aqui com meu avô, só para lhes pedir resignação e coragem. É preciso nos lembremos de Deus nos acontecimentos da terra. Não sei bem falar sobre isso. Estou aprendendo a viver por aqui. Embora já saiba que saí daqui mesmo para nascer com meus entes queridos na terra. Peço-lhes não recordar a minha volta para cá, criando pensamentos tristes. O amigo e nem ninguém teve culpa em meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de se ferir alguém pela imagem no espelho. Sem que o momento fosse para qualquer movimento meu, o tiro me alcançou, sem que a culpa fosse do amigo ou minha mesmo. O resultado foi aquele: hospitalização de emergência para deixar o corpo longe de casa. Se alguém deve pedir perdão, sou eu, porque não deveria ter admitido brincar ao invés de estudar. Mas meu avô e outros amigos me socorreram e fui levado para Nápoles, por ser tratado por uma enfermeira que dirige uma escola de fé e amor ao próximo. Estou vivo e com muita vontade de melhorar. Queridos pais, tudo acontece para o nosso bem e creio que seria pior para mim se houvesse enveredado pelos becos dos tóxicos, dos quais muito pouca gente consegue voltar sem graves perdas do espírito. Estou com saudades, mas estou encarando a situação com fé em Deus e com a certeza de um futuro melhor. Recebam um abraço de muito carinho e respeito do filho que lhes pede perdão pelos contratempos da vida. Prometendo melhorar para fazê-los tão felizes quanto eu puder, sou o filho e o irmão saudoso e agradecido. Maurício Garcês Henrique. Então o Espírito começa a carta pedindo bênçãos de Deus, além da resignação e coragem dos pais. E o argumento dele é interessante, ele fala que é preciso nos lembremos de Deus nos acontecimentos da terra. Ou seja, Deus está no comando e a gente precisa confiar. Tudo tem sua razão de ser, mesmo que nós não saibamos o motivo, a razão, mas Deus tudo sabe. E aí o Espírito fala para os seus entes queridos não ficarem recordando, lembrando do evento, do fato da sua morte, para que eles não ficassem tristes. Isso porque tal sentimento afeta tanto as pessoas da família que estão vivas, quanto o próprio desencarnado. Conforme a gente tem vários relatos, né, da literatura espírita. Quando uma pessoa desencarna, quando ela morre, ela sente muito as emoções que os familiares sentem. Então, se há muita tristeza, principalmente se há revolta contra a morte do ente querido, o espírito sente do outro lado, e isso dificulta para ele, né, esse processo do desenlace do corpo, tanto quanto também no processo de readaptação do mundo espiritual, porque esses sentimentos ele vai sentir também, esses sentimentos da família ele também vai sentir no plano espiritual. Então, sabendo disso, o espírito pede para a família dele não ficar triste, não ficar pensando, porque ele estava bem, ele estava sendo amparado e ele estava bem lá no plano espiritual. Bom, em seguida ele começa a falar sobre o evento, né, o acidente. E ele fala que seu amigo não foi responsável pela morte, e nem ele, de certa forma, né, o que aconteceu foi uma fatalidade.
embora ainda ele mesmo confesse, né? Se alguém deve pedir perdão, sou eu, porque não deveria ter admitido brincar ao invés de estudar. Então ele sabe que no fundo, ele que começou com a brincadeira, que acabou ocorrendo, né, a fatalidade dele tomar um tiro por acidente. No entanto, ele mesmo informa que ele foi bem atendido pelo plano espiritual e que ele estava vivo, ou seja, em suas palavras, ó, estou vivo e com muita vontade de melhorar. Então esse caso é importante na história do Espiritismo, pois nos mostra como será o futuro da nossa sociedade a partir do momento que nós consigamos viver plenamente seguindo os ensinos de Jesus. Por quê? Porque uma sociedade com pessoas preocupadas com o bem-estar do próximo, com a justiça, com a verdade, com o amor, a sobrevivência após a morte e a eternidade do espírito não serão mais encarados como um mistério ou como uma superstição, causando o medo das pessoas, né, a insegurança com relação ao fato delas desencarnarem. Então vai prevalecer a solidariedade entre as pessoas, o amor, a lealdade e a justiça. Então a sobrevivência após a morte e a eternidade do espírito não serão mais segredos, não serão mais encarados como mistérios, superstições, e sim será algo natural. E essa situação implicará em uma maior solidariedade entre as pessoas e em uma maior prática de justiça, de lealdade, conforme o próprio título do livro, né? A lealdade aí é a lealdade do amigo, que sabia que o outro era inocente e ele fez de tudo para poder inocentá-lo, né? Utilizando isso aí da mediunidade de Chico Xavier. Então esse é um novo tipo de sociedade que ainda nós estamos construindo, mas que no futuro a gente pode vivenciá-lo, né? O fato da gente ter a certeza da vida após a morte e inclusive ter detalhes de como será essa vida através das informações que nós temos pelo Espiritismo, isso muda totalmente a nossa forma de encarar a nossa experiência aqui na Terra enquanto vivos. A gente percebe a nossa oportunidade para a evolução, para praticar o bem. Então isso traz uma nova perspectiva para todos nós. Então por isso é importante esse caso, né? Que é um caso que teve repercussão nacional, um caso que influenciou a justiça para permanecer aí, para que a verdade prevalecesse sobre a obscuridade. Então o amigo, mesmo no plano espiritual, fez questão de que todos soubessem que a verdade, né? Que o seu colega era inocente e que ele não poderia ser condenado por um crime que ele não cometeu. Então esse é um tipo de sociedade possível a partir do momento que nós tenhamos aí atingido um padrão evolutivo de amor, de fraternidade, de esperança. Não haverá mais mistérios entre o mundo dos vivos e o chamado mundo dos mortos, que na verdade não são mortos, estão bem vivos. Enfim, essa história é a história do amor que Deus tem conosco e que a gente pode ter com o próximo. É a história que nos exemplifica os ensinamentos do próprio Jesus Cristo, que é amai-vos uns aos outros. O amor de Chico Xavier, o amor dos amigos que viveram essa fatalidade, o auxílio, o amor dos espíritos, o amor da família do Maurício, tudo isso propiciou o desenlace dessa história. Também temos que destacar o fato do juiz ter defendido a verdade, ter tido a serenidade de perceber a importância dessa comunicação. Então tudo isso amalgamado na esfera do amor propiciou que a justiça fosse feita. Então esse é um exemplo de como será a nossa sociedade a partir do momento que nós deixemos de lado nosso egoísmo, nossa ignorância sobre as coisas da vida além da morte, e quando a gente conseguir pautar toda a nossa vivência cultivada pelo amor pleno, pelas pessoas, pelo próximo, pela natureza, por nós mesmos, né? E chegar um dia que nós possamos viver plenamente
viver plenamente numa sociedade mais justa, assim como já preconizou nosso Mestre Jesus Cristo. Então isso é uma história muito interessante, onde nós temos uma experiência de entrelaçamento entre o Espiritismo e a Justiça. Espero que tenha gostado, dê seu like, se você gostou desse vídeo, repasse a seus amigos, compartilhe, comente. Vou deixar o link deste livro para que vocês tenham acesso, aqueles que queiram comprar. Agradeço mais uma vez a nosso Mestre Jesus por nos amparar, por possibilitar mais a divulgação desse livro de Chico Xavier. Gratidão sempre. Fiquem em paz. Graças a Deus. Graças a Jesus.